Olá, tudo bem? Sou o professor Elias Barreiros. A gente está começando a terceira aula da nossa disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. A aula de hoje tem como título Trabalho, Classe Social e Globalização. É o equivalente à unidade 3 do nosso material de estudos, do material que guia as nossas discussões. Lembrando da importância da gente acompanhar o máximo possível as nossas aulas com a leitura. Eu sei que para muita gente é complicado, para muita gente é difícil, na medida em que tem coisas relacionadas... Olha o título da nossa aula de hoje, né? Tem as questões relacionadas ao nosso trabalho, muitas vezes consomem boa parte do nosso tempo e da nossa energia, não é mesmo? Além do trabalho, a gente tem as nossas outras obrigações da vida, né? Muitos de nós temos os nossos afazeres domésticos, né? A gente também tem que ter um tempinho ali para um lazer, para uma diversão, né, para descansar um pouco. Eu sei de tudo isso e eu sei que é complicado exigir muito dentro desse contexto, mas eu sei também que é fundamental para uma boa formação a gente ler o máximo possível, né? Então, sempre é interessante fazer a leitura antes da aula, mas se não for possível fazer a leitura depois também é legal. Mas o bom e o ideal é ler aquele material pelo menos, né? Se você puder avançar um pouquinho mais, ir para as referências, pegar os autores que a gente está citando, principalmente os clássicos, e aprofundar essa leitura, aí é melhor ainda, né? Esse seria o ideal. Mas se a gente conseguir pelo menos ler o material que está lá sugerido no nosso material de leitura, junto com as aulas, já vai ser um bom avanço, né? Já vai ser um bom pontapé inicial para aprofundar essas reflexões da antropologia, da sociologia, que não são simples, né? Às vezes é mais complicado, às vezes tem um processo um pouco maior de dificuldade, né? De abstração, mas aí que a leitura contribui bastante, né? Se eu consigo ler, acompanhar um raciocínio ali pela leitura, fazer as anotações, né? Elaborar umas perguntas, fazer um exercício de escrever sobre aquele assunto que eu estou lendo, isso com certeza vai ajudar a melhorar essa reflexão, a aprofundar essa reflexão da disciplina. E aí fica uma dica para essa disciplina e não só para a minha, né? Para todas as disciplinas, para todas as matérias, os assuntos que a gente discute. Quanto mais a gente lê, é melhor, né? A gente sabe que existem várias maneiras de fazermos essa nossa reflexão, há várias maneiras de aprendizagem, né? De construção da aprendizagem. Ouvindo, vendo e lendo, escrevendo, né? Tudo isso junto, combinado, traz um bom resultado, né? Então fica aí a dica, a sugestão, né? Não deixa para a última hora, né? Eu sei que às vezes é difícil por conta da correria, né? Eu sei que o trabalho, como a gente vai discutir bastante aqui hoje, na maioria das vezes, para a maioria de nós, toma muito, né, do nosso tempo, mas a gente consegue um tempinho ali, num dia uns 15, 20 minutos, no outro dia meia hora, no outro dia 40 minutos. Se eu conseguir juntar esses tempinhos e ir avançando na leitura, já é ótimo, né? Já ajuda bastante. Então fica essa dica de início aí para a nossa aula de hoje. Hoje, como o título diz, a gente vai falar sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho. A gente vai apresentar aqui alguns autores que vêm refletindo sobre o que é o trabalho hoje, como que a gente pensa a relação do trabalho com a sociedade, dentro de uma sociedade globalizada como a gente tem. Eu espero que você aproveite as discussões, que você aproveite as reflexões que vão ser trazidas aqui para a aula. A gente vai citar vários autores importantes sobre o tema. No quadro você tem aí um pequeno resumo, né, uma contextualização da unidade, título e o que a gente lê. Mais uma vez, se você puder ler a unidade 3 do livro, vai ser ótimo para a gente avançar. É isso, agradeço a equipe técnica, agradeço aos tutores. Lembrando que você pode mandar suas perguntas, seus comentários aqui através do chat pra gente, que daí eu leio, né? Se você não tem uma pergunta, não é uma dúvida, mas você gostaria de contribuir com um exemplo, citando alguma coisa, fazendo um comentário, manda também pra gente, que eu leio aqui, para ampliar a nossa discussão, pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Um bom estudo para todos.
mundo do trabalho é o título da nossa primeira unidade, nosso primeiro bloco dessa unidade, nossa primeira reflexão aqui, né? De início a gente vai fazer uma breve diferenciação entre mundo do trabalho e mercado de trabalho, né? Vamos ver um pouquinho o que é cada um desses, como que a gente pode definir. Mercado de trabalho é essa relação entre trabalhador e patrão a partir do trabalho assalariado. Esse trabalho pode ser formal ou informal, né? Mas a gente está falando de como que essas relações elas acontecem. E mundo do trabalho, que é o nosso título, né? São as relações mais amplas de trabalho. Então a gente está falando de algo para além do trabalho assalariado. A gente está falando de todas aquelas maneiras pelas quais a gente consegue, de alguma maneira, recursos, né, satisfatórios ou não satisfatórios das nossas necessidades básicas, né? Então a gente está falando de estágios, a gente está falando das relações entre empregadores e empregados, entre cooperados, autônomos e todas aquelas outras relações que a gente pode imaginar. Esse mundo do trabalho, como você sabe bem, ele pode se alterar e ele vai se alterando. Pode voltar para mim aqui, por favor? Pode voltar. Isso, obrigado, desculpa. Esse mundo do trabalho, como a gente sabe, ele pode se alterar ao longo da história. E se altera ao longo da história, né? Pelo menos desde a Revolução Industrial, essas alterações e essas mudanças são ainda mais radicais, são ainda mais intensas. Se a gente pensar o quanto de mudanças ocorreram desde aquela primeira indústria, desde a consolidação daquela indústria da Revolução Industrial ali do século 17, 18, 19, né? Tudo que a gente, principalmente século 19, século 20, né? Até hoje, as mudanças que a gente passou, a gente percebe relações completamente diferentes e outras relações ainda similares, né? O que parece não mudar tanto é uma relação e que talvez tenha se amplificado ao longo do tempo, né? Uma relação que acaba nos colocando numa situação de bastante desigualdade no mundo do trabalho. Então a gente vai vendo que ao longo desse período, apesar de, em muitos casos, a gente ter uma melhora significativa de vida, né? Então a média de vida do trabalhador lá da Revolução Industrial era de 40 anos. Então evidentemente a gente está numa situação melhor que naquele período. Por outro lado, a gente vê que mesmo durante todo esse tempo, a gente continua tendo um processo que constantemente produz muito desemprego, a gente tem um processo que constantemente produz e reproduz bastante desigualdades. Então, se por um lado a gente vem melhorando as relações de trabalho, vem melhorando a qualidade de vida do trabalhador, por outro, a gente continua mantendo altos padrões de desigualdade, altos níveis de desigualdade e, hora ou outra, altos níveis de desemprego, o que nos coloca numa situação bastante difícil, né? Vamos para mais um slide para a gente avançar um pouquinho. Essas transformações no mundo do trabalho, pelas quais a gente constantemente passa, envolve transformações nas esferas tecnológicas, né, como que se produz isso, estruturais, que daí tem a ver com as mudanças no próprio capitalismo, organizacionais, ou seja, como que esse capitalismo é administrado, né? Quais são os modelos de organização e reestruturação das empresas, de administração das empresas e das indústrias. E essas transformações também estão relacionadas a conjunturas econômicas, políticas e sociais. Então a gente tem momentos de crise econômica que vai alterar as relações de trabalho, a gente tem mudanças políticas, né, o que pode alterar as relações de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente tem diferentes visões de mundo do que deve ser a relação entre empregador e empregados, entre trabalhadores assalariados e os proprietários das empresas, das indústrias, né? Há diferentes visões políticas sobre isso, né? Que pode envolver mais ou menos direitos, que podem envolver maiores ou menores jornadas de trabalho, que envolve mais ou menos maior ou menor salários, né? Então a gente vai perceber que ao longo desse processo de transformação, a gente tem as questões que são basicamente relacionadas à economia da sociedade, que pode ou não pode depender
de condições políticas e sociais. Então, por exemplo, a gente está passando aí por uma pandemia, o que interferiu e impactou diretamente nas relações de trabalho, né? Independente de situações sociais e políticas, a gente teve mudanças importantes no mundo do trabalho. É claro que, a depender da maneira como o Estado e a sociedade está organizada, né, de como que as relações estão organizadas, a gente vai ter uma proteção ou uma proteção maior ou menor do trabalhador nessa situação, né, que independe de todos nós. Mas aí outras relações vão ser importantes, né? Então, a gente pode ter, ao longo de uma pandemia, o aumento do desemprego, né? Ou uma situação mais difícil para o trabalhador informal. Mas como que o Estado vai agir diante disso? Aí a questão política ela é importante, a questão social ela é importante, né? A gente tem um país onde o nível de desigualdade já é muito grande, né? Esse impacto da pandemia vai afetar mais as pessoas, em particular as pessoas mais pobres. Se a gente tem um país onde o nível de desigualdade é menor, o impacto dessa pandemia vai ser menor também, né? E o Estado vai ter uma preocupação maior ali de amparar as pessoas que eventualmente ficaram numa situação complicada. Então, todas as transformações no mundo do trabalho inevitavelmente envolvem relações sociais, políticas, além das relações econômicas, né? Podemos avançar mais um pouquinho. Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes tem vários livros em que ele se debruça sobre essas questões relacionadas ao mundo do trabalho, e aí fica uma sugestão: sempre que você vê um material desse autor, eu aconselho, se você puder ler, se você puder entrar em contato com a obra dele, e se você puder assistir aos vídeos dele. É um autor que traz uma reflexão muito interessante sobre esse universo. Ele vai dizer que nos países centrais, o que são países centrais? Países centrais são França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Tem ocorrido um processo de desproletarização do trabalho industrial, manual e fabril, o que leva ao encolhimento da força de trabalho industrial e sua migração para o setor de serviços. Isso não vai acontecer somente nesses países, mas vai acontecer na maioria dos países do mundo. A gente tem uma citação aqui do autor que nos ajuda a refletir sobre o tema. Ele vai dizer: olha, entretanto, um elemento importante na nova configuração do mundo do trabalho, que devemos mencionar com destaque. Trata-se da ampliação do trabalho cognitivo, mais intelectualizado, do trabalho imaterial, realizado nas esferas da comunicação, informação, publicidade, marketing, próprias da sociedade do conhecimento, da sociedade do logos, da sociedade do consumo, da marca, do simbólico, do involucral, do supérfluo, do informacional. Então, além daquele trabalho tradicional das fábricas, a gente vai ter um trabalho intelectual, um trabalho ligado ao conhecimento, uma modalidade nova, entre aspas, né, porque esse lugar sempre existiu, mas é uma ampliação desse universo, um trabalho que vai tomando espaço em boa parte das sociedades, especialmente das sociedades centrais, mas não só. Quando a gente tem uma sociedade muito voltada ao consumo, e uma sociedade que traz novas relações entre as pessoas, né, mediada pela informática, pelos computadores, pelas redes sociais, etc., você vai tendo cada vez mais um espaço para novas profissões que vão surgindo em torno disso, né? Eu vou voltar àquela ideia do trabalho, da desproletarização, da mudança do trabalho industrial para o setor de serviços, no próximo, não sei se no próximo ou no outro bloco, né? Ainda na aula de hoje a gente retoma aquele tema. Mas é importante pensar e notarmos, né, nessa diferenciação presente nas nossas sociedades entre um trabalho mais intelectualizado e um trabalho mais material, né? O quanto ao longo da nossa cultura, das nossas sociedades, a gente tem uma valorização desse trabalho imaterial, desse trabalho ligado aos conhecimentos e às habilidades do conhecimento em relação ao trabalho material, muito desvalorizado, né? Então, os trabalhos manuais, os trabalhos físicos costumam ser mais desvalorizados do que esse trabalho mais intelectualizado, né? O que é uma tradição cultural, né? E é algo importante para a gente pensar também, né? Por que a gente faz esse tipo de diferenciação e o quanto esse tipo de diferenciação também não reforça, em muitos casos, a desigualdade.
a morfologia do trabalho no mundo globalizado. Como que esse trabalho no mundo de hoje, no mundo globalizado, está estruturado? Como que ele se desenha? Qual que é a sua estrutura? Né? Vamos falar um pouquinho disso com o nosso primeiro slide. A globalização, ela gera uma ampla transformação na esfera do trabalho e no modo pelo qual o trabalho se relaciona com a organização social da vida do indivíduo, das famílias e das classes sociais. Por que que a globalização impacta nesse processo? Só para a gente pegar um primeiro exemplo, poderíamos dizer assim, uma empresa hoje, ela pode se estruturar, especialmente uma grande empresa, de tal forma em que ela vai vender o seu produto final em uma ampla gama de sociedades. Então eu vendo o meu produto em diversos países. Basta você pegar uma etiqueta de uma roupa, de um calçado, você vai ver lá que a numeração nessa etiqueta, ela é variada, né? Então você tem uma numeração para a Europa, uma numeração para a Ásia, uma numeração no Brasil, uma numeração não sei aonde. Você pega, tem um monte de numeração diferente, de siglas diferentes, de referências diferentes, né? Porque esse produto ele é vendido no mundo inteiro, o mesmo produto. A produção física mesmo, a fábrica que vai produzir isso pode estar instalada em um canto do mundo, né? Então você tem, por exemplo, um produto como um tênis, ele é vendido no mundo inteiro, mas ele é fabricado num país ou em alguns países da Ásia, e a sua concepção do produto, do marketing, o seu desenvolvimento tecnológico vai ser realizado na Europa, nos Estados Unidos, né? Então a globalização ela permite que uma empresa estabeleça partes da sua produção, das suas relações em diferentes lugares do mundo. Isso impacta de maneira importante na dinâmica do trabalho dos países, nas legislações trabalhistas, ambientais, como a gente vai ver. Podemos avançar mais um pouquinho. Ricardo Antunes, ele demonstra que desde os anos 70, as empresas têm enfrentado um processo de reestruturação produtiva, que se fundamentou na ideia de empresa enxuta, que deveria limitar e restringir a quantidade de trabalho vivo, mão de obra, e ampliar o uso de máquinas e robôs. Marx denominava esse uso de máquinas e robôs de trabalho morto. Então, além dessa característica própria da globalização, de você conseguir ter o desenvolvimento, a organização da empresa, da indústria em diferentes lugares do mundo, né, aproveitando das facilidades em diferentes países, você tem uma reorganização em termos de administração das empresas, né? Isso vem no embalo das reflexões, das discussões do liberalismo e do neoliberalismo. As empresas começam a entender que ela precisa o tempo inteiro fazer o quê? Maximizar os seus lucros. Como que ela pode maximizar os seus lucros? Diminuindo o valor da mão de obra e diminuindo a quantidade de mão de obra. Ela vai fazer isso especialmente nos setores que mais lhe convém. Ou seja, se eu tenho uma mão de obra muito cara, me convém transformar essa mão de obra, né, ou diminuir o máximo possível dessa minha mão de obra. Então eu sou uma grande organização, me convém diminuir o número de trabalhadores, especialmente naqueles cargos ou naquelas funções onde eu vou gastar mais com esse trabalhador. Se eu puder substituí-lo por um robô, por uma máquina, melhor para mim. Então pensa na produção de veículos, na fabricação e montagem de veículos, né? Se antes você precisava de um funcionário ou de vários funcionários para pintar os carros, hoje você não precisa mais. Então imagina o trabalho de pintura de um carro, é um trabalho de alta qualificação, não é qualquer um que tem a habilidade de fazer uma pintura perfeita em um carro. Se eu consigo robotizar isso, né, eu consigo diminuir essa mão de obra qualificada, né? Então se eu tenho lá um tanto de trabalhadores que vão fazer isso, agora eu tenho um robô. Aí eu consigo que um único operador consiga movimentar vários robôs, né, e assim eu enxugo esse valor. Ou eu posso enxugar o meu setor administrativo, né? Eu tenho vários funcionários ali que estão realizando as atividades
administrativas, eu posso diminuir o máximo possível disso. Agora, se essa função é uma função muito barata, né, não compensa fazer um alto investimento tecnológico para substituir um trabalhador que vai custar pouco para mim. Ou se eu posso transferir essa minha produção para um país, para uma região no mundo, onde essa mão de obra é pouco valorizada, então não compensa eu investir em tecnologia para substituir essa mão de obra, porque ela vai ser barata também para mim, vai compensar eu pagar um salário baixo, em poucas, ainda mais se for uma região do mundo onde não há ou há poucos direitos trabalhistas, vai ficar mais fácil para eu investir ali. Podemos ir para o quadro novamente. Ou seja, isso vai fazendo com que haja uma retração do operariado industrial estável, daquele modelo tayloriano fordista, né, e a ampliação de outros tipos de trabalho. Eu vou diminuir aqui, mas, enfim, a população não diminui necessariamente, né? Então, eu vou ampliar outros tipos de trabalho, como, por exemplo, trabalhadores de telemarketing, call center, mesmo esses vão sendo enxugados na medida do possível, né? Motoboys, assalariados de fast food, trabalhadores jovens de hipermercados, etc. São trabalhadores de pouca qualificação que me rendem pouco. Aquela ideia que a gente estava falando da desindustrialização e da migração do trabalho para os setores de serviço. Mais uma vez, onde o trabalho é mais caro, eu invisto na implementação, no desenvolvimento de tecnologias e eu substituo essa mão de obra. Onde o trabalho é mais precarizado, eu não preciso fazer tanto investimento assim, porque ele fica mais tranquilo. E os trabalhos relacionados a serviço costumam ser trabalhos mais baratos, né? Então, esse trabalhador, ele acaba custando menos. Essas relações de trabalho são relações de trabalho mais precarizadas, né, com altas jornadas de trabalho, poucas horas de descanso, né? Você vai ver que onde há um trabalho mais precarizado, a gente também tem um índice maior de adoecimento desse trabalhador. Então, para que esse trabalho precarizado não me gere tantos custos, eu como capitalista, eu como empregador, eu preciso diminuir os direitos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que ele tem carteira assinada, né, num trabalho muito precário, esse trabalhador vai adoecer muitas vezes. E eu vou ter que manter esse trabalhador adoecido em casa, vou continuar pagando para ele, né, nessa licença médica. Se esse trabalhador ele não tem nenhum vínculo empregatício comigo, tanto faz se ele vai adoecer ou não. Pensa nos entregadores que fazem uso de aplicativo hoje, né? Então você tem no Brasil essa tradição dos motoboys. Vamos pensar numa pizzaria, né? Antigamente cada pizzaria tinha lá 10, sei lá quantos, dependendo do tamanho da pizzaria, motoboys, entregadores, trabalhavam para ele, pizzaria, né? Eram contratados da pizzaria. Então, se esse trabalhador sofre um acidente, né, o contratante precisa continuar pagando o seu salário enquanto esse trabalhador está afastado, contratar um outro temporário para substituí-lo, né? Se esse trabalhador fica doente, é a mesma coisa. Com o uso dos aplicativos, esse empregador não precisa mais manter esses trabalhadores com carteira assinada, né? Ele vai fazer o uso do aplicativo. Então, não tem nenhum vínculo, não importa se ficou doente, se sofreu um acidente, ele está livre dessa responsabilidade, né? O trabalhador, por sua vez, ficou sem os seus direitos, né? E para esse empregador ficou mais barato manter o seu sistema de entregas, né? Então, por isso que a gente está falando de uma relação de trabalho que vai ficando cada vez mais precarizada, né? Com uma lógica em que esse trabalhador fica cada vez menos protegido, né? Podemos avançar mais um pouco. O resultado desse processo, conforme aponta Ricardo Antunes, foi a expansão do desemprego e da precarização do trabalho, perda de direitos, rebaixamento de salários, ampliação dos trabalhadores terceirizados, né? A gente está falando de trabalhadores terceirizados aqui, mas a gente já tem uma outra definição, né? Um outro termo que tem sido utilizado, que é o trabalho uberizado. Nem terceirizado não é mais, né? Porque nem tem mais uma empresa terceirizada. São trabalhadores que são entendidos como autônomos,
essas alterações fizeram os trabalhadores passarem a ser chamados de colaboradores, parceiros, né? Além de precisarem ser polivalentes, multifuncionais, situação que não vai se verificar apenas na indústria, mas no comércio, nos serviços, na agricultura e por todo lado. Conceito de desemprego e os tipos de desemprego. Bom, quando a gente fala em mundo de trabalho, quando a gente fala no mercado de trabalho, a gente também fala de desemprego. Como que o desemprego é pensado, né? Nem sempre o desemprego ele é definido da mesma forma, né? Porque, por exemplo, você tem diferentes maneiras de pensar essa relação, né? Diferentes maneiras de pensar esse próprio desemprego, né? Essa qualificação. Tem desemprego que ele tem mais a ver com o fim de determinadas profissões, né? Tem, como a gente vai ver, tem desempregos que tem a ver com a dinâmica da própria sociedade. Vamos lá para o quadro. A categoria sociológica desemprego é uma construção social, política, econômica, estatística e jurídica. Ela varia, portanto, de sociedade para sociedade, de sistema jurídico por sistema jurídico, e varia também ao longo da história. Sobretudo, o Estado estabelece o que é estar desempregado. É importante que o Estado estabeleça isso para que ele possa desenvolver políticas que vão atuar nesse sentido para o bem social, né? Pelo menos deveria ser, né? Muitas vezes a gente tem o Estado atuando em benefício não do bem da sociedade, mas no bem, para o bem do empregador ou para o bem do capitalista. Entendimento de Marx e de Keynes, um socialista e um liberal, portanto, né? O capitalismo, em sua dinâmica própria, gera uma mão de obra excedente no que se refere à sua utilização no mercado de trabalho. Deste modo, ela não é consequência do comportamento do mercado, mas do funcionamento da economia capitalista. A economia capitalista ela necessariamente vai produzir empregados e desempregados. Como que o Estado vai atuar dentro disso, aí é que muda, né? Então você tem políticas justamente para proteger esse trabalhador que vai ficar desempregado necessariamente. Então toda a sociedade capitalista vai ter um nível de desemprego. Esse nível de desemprego pode aumentar ou diminuir, dependendo de crises e de situações sociais, políticas e econômicas, mas sempre vai haver. E o desemprego sempre vai beneficiar ao contratante, sempre vai beneficiar ao capitalista, né? Marx já apontava isso, assim como vários outros estudiosos desse sistema. Ou seja, quanto maior for a mão de obra disponível, menor vai ser, por exemplo, o salário. Se eu tenho 10 pessoas que podem ocupar uma vaga na minha empresa, eu posso ir diminuindo o salário que eu vou propor a esse trabalhador, até que eu consiga alguém que está muito desesperado, precisando trabalhar, que vai aceitar ocupar aquela função pelo salário, pelo valor que eu estou definindo. Por isso que existe, por exemplo, uma definição de um salário mínimo, né? Ou pelo menos ainda existe, né? Talvez daqui a pouco não exista mais, que é justamente para controlar isso, para você ter uma regra para controlar isso. Imagine o nível de desemprego que a gente tem hoje na sociedade. Se eu tenho funções, sejam elas quais forem, que precisam de serem ocupadas, eu posso oferecer qualquer valor. Se a pessoa está precisando comprar gás, está cozinhando com madeira, se a pessoa está precisando pagar o aluguel, porque senão vai acabar indo parar na rua, ela vai aceitar trabalhar por qualquer valor, desde que ela consiga algum recurso para ela manter a sua existência básica, né? Então, por isso que essa relação, ela sempre vai favorecer ao capitalismo ou ao capitalista, né? Porque ele vai conseguir diminuir o valor da sua mão de obra e, com isso, aumentar a sua margem de lucro. A não ser que chega num estado que ninguém tenha nenhuma condição de comprar nada, né? No mundo inteiro. Aí você... porque o capitalista também precisa vender, precisa ter alguém que compre, né? Mas essa relação sempre vai beneficiá-lo. Podemos voltar ao quadro. Keynes, né? E aí não é um socialista, nem um comunista que está falando, mas um liberal, aponta o desemprego como um fenômeno essencialmente involuntário, o que permitiu destruir a imagem de que o desemprego se dá por uma escolha do trabalhador, né? Já houve quem argumentasse isso. Evidentemente que eu posso, por minha escolha, né, deixar uma empresa, deixar um emprego para procurar outro.
Aí, nesse caso, ele é momentaneamente voluntário, ele é natural, como a gente vai ver aqui nas formas de desemprego. A gente tem aqui a definição de algumas formas possíveis de desemprego, por exemplo, cíclico ou conjuntural, como o próprio nome diz, depende da conjuntura econômica. Então, em determinadas conjunturas, a gente tem uma ampliação do desemprego, em outras a gente tem uma diminuição. Ele é friccional ou natural. Isso aqui tem a ver com esse momento, como eu acabei de citar o exemplo, em que o empregador e o empregado estão procurando alguém para aquela vou reformular. Eu tenho um trabalho, eu deixo esse trabalho porque eu tenho uma outra proposta, ou porque eu vou procurar um trabalho em outro ramo. Então, aquela vaga em que eu não estou ocupando mais vai ser ocupada por alguém, basta o empregador achar aquela pessoa que vai ocupar aquela vaga, né? Então, é só algo momentâneo. E tem o desemprego tecnológico e estrutural. Esse desemprego tecnológico e estrutural está relacionado àquelas vagas ou aqueles tipos de trabalho que vão sendo substituídos, né? Por robôs, por novas tecnologias. Pensem nas agências bancárias, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, você tinha um número muito grande de caixas que atendiam as populações. Você não tinha um caixa eletrônico, né? Você precisava ir no banco, resolver alguma coisa, pagar uma conta, né? Você também não tinha como pagar as coisas online. Então você precisava de um caixa para te atender. Então os bancos tinham mais ou menos caixas. Daí você ia no banco e tinha lá 15, 20, 10 caixas atendendo, né? Isso foi diminuindo na medida em que foi se expandindo as outras formas de atendimento, né? Atendimento online, caixas eletrônicos. Neste caso, é uma vaga que desaparece, aí você tem um nível de desemprego, XYZ, produzido por essa relação, produzidas aí por uma coisa que deixa de existir, né? Uma vaga que deixa de existir. Eu tinha um tio que ele trabalhava ele consertava a máquina de escrever, né? O trabalho dele era esse, consertava a máquina de escrever. Desapareceu o trabalho dele, né? Ele tentou depois migrar um pouco para o computador, mas aí era uma outra tecnologia, uma outra relação, acabou que ele não conseguiu, não quis, e aí ele foi fazer outra coisa. Mas é um tipo de emprego que desapareceu. Aí você tem um nível de desemprego que tem a ver com as tecnologias, né? Com o desenvolvimento tecnológico. A gente tem aqui uma situação problema para ajudar a gente a pensar um pouco na nossa temática da aula até aqui. Vamos ver. Maria Júlia, 18 anos, moradora de um bairro de periferia, acabou o ensino médio e teve curtas experiências no mercado de trabalho. Trabalhou em bufês infantis, entregou panfletos de propaganda no sinal, né? Desde cedo vivenciou experiências em trabalhos precários, marcados pela informalidade e baixa remuneração. Ela enfrenta dificuldades de inserção no mercado de trabalho e sua condição social a obriga a trabalhar. Seus pais possuem baixa escolaridade e trabalhos de baixa remuneração também. Com a crise dos últimos anos, Maria Júlia tem sido pressionada ainda mais pelos seus pais para trabalhar. Mas ela não tem conseguido emprego e se vê no grupo dos milhares de jovens brasileiros desempregados. De que forma Maria Júlia poderia superar parte dessas dificuldades que encontra para se inserir no mercado de trabalho? Como você poderia justificar o fato da garota ter tido problema apenas empregos precários e informais? O fato da jovem estar desempregada é responsabilidade dela? Porque, como a classe social a qual a garota pertence afeta suas possibilidades de estudar e trabalhar? São várias perguntas que a gente se faz e a gente faz olhando, né, no nosso entorno e olhando para a realidade em que a gente está inserido. Principalmente os jovens mais pobres, jovens de grupos populares, jovens de classes trabalhadoras, especialmente aqueles que têm uma situação econômica em casa que demandam necessariamente a sua entrada no mercado de trabalho, acabam sendo eternamente prejudicados, né?
Se a gente pensar que na nossa sociedade, até certo ponto, os melhores trabalhos, aqueles que são melhor remunerados e que têm as melhores condições, exigem uma alta escolaridade, eles acabam sendo ocupados por pessoas que têm a oportunidade de prolongar ao máximo possível seus estudos, né? Já os trabalhadores e as classes menos favorecidas, né, aqueles trabalhadores que têm mais dificuldades econômicas, acabam se inserindo precocemente no mercado de trabalho, o que atrapalha os seus estudos, né? Então, você trabalha o dia inteiro, vai na escola à noite, está cansado, não consegue aproveitar as reflexões produzidas pela escola, né? Dorme, cansado, falta muito, acaba abandonando a escola. Isso impede o seu processo de ampliação da escolaridade, o que lhe dificulta a inserção no mercado de trabalho mais qualificado. Maria Júlia, no nosso caso, poderia fazer cursos de capacitação, por exemplo, né? Mas como que ela vai conseguir esses cursos? Como que ela vai conseguir tempo, né? O ideal era esse, né? Como a gente vai ver na nossa situação problema... Opa, deixa eu voltar aqui. Né? Poderia ir por aí, né? Mas aí, ainda assim, a gente vai enxergar um monte de dificuldades, né? Destaca-se que Maria Júlia vive em uma sociedade com muitas pessoas desempregadas e com um mundo de trabalho que tem muitas mudanças, né? A primeira forma de Maria Júlia superar essa condição seria continuar estudando, né? Fazer um curso técnico, um curso superior, né? Ir atrás de bolsas, de instituições e etc. Poderia fazer isso, né? Mas o fato é que a gente tem na nossa sociedade essa reprodução das desigualdades, né? Na medida em que a gente acaba vendo que as pessoas que têm mais dificuldades ficam demandando trabalhar. Isso impede que ela prolongue seus estudos, né? Aí o mercado de trabalho exige essa qualificação que ela não teve como ter porque ela estava trabalhando. E aí a gente fica nessa situação eterna. Então, como que a gente pode pensar políticas públicas, políticas sociais que atendam essa população, que é uma população gigantesca, né, de jovens que são oriundos das classes trabalhadoras? Se você quiser mandar o seu comentário, a sua sugestão ou sua pergunta pelo chat, fica à vontade. Vou dar um tempinho aí para você ter a possibilidade de enviar. Senão a gente prossegue a aula, daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, vamos continuar. Então a gente vai continuar falando sobre esse tema da relação entre jovens e mundo do trabalho no próximo bloco. Jovens desempregados. A categoria juventude, sociologicamente falando, ela é muito variada, né? Tanto é que a gente costuma dizer hoje, falar hoje em juventudes no plural, porque há muitas maneiras de vivenciar essa fase da vida que a gente costuma nomear de juventude. A gente tende a pensar a ideia de juventude somente como um recorte etário, né? É jovem aquele que tem entre, 14 e 29 anos. Porém, esse recorte etário ele é importante para desenho de políticas públicas, de políticas sociais, mas a maneira como a gente vivencia essa fase da vida, né, para além da questão biológica, ela é muito diversa. Então, a maneira como uma menina e um menino vivenciam já é diferente. Tem uma primeira divisão aí, né, divisão sexual. Há uma diferença racial, há uma diferença de classe, há diferenças regionais. Há diferenças quando a gente pensa num jovem que eventualmente teve um filho, uma filha, né, uma menina que teve filho, vai vivenciar essa fase da vida também de uma maneira diferente. Entre aqueles que têm a oportunidade de se inserirem no sistema de ensino, de prolongar isso, também vai ser diferente. O ideal, né, aquela categoria ideal de juventude, seria aquele momento em que você está se preparando para a entrada no mundo adulto. Esse se preparando para a entrada no mundo adulto, em geral, tem a ver com a ideia da escolarização e do mundo do trabalho, né? Então, você se prepara através da escola, né, se profissionalizando, se capacitando, para que um dia você entre no mercado de trabalho, né, e aí você vai entrar qualificado, etc, etc. Esse mundo ideal acaba sendo um mundo de uma parcela da população, uma parcela pequena da população que tem a oportunidade de percorrer esse caminho ideal. Na maior parte das vezes, o que a gente vê são pessoas que têm que se inserir no mundo do trabalho de maneira bastante precoce, né? Vamos para o quadro para a gente entender um pouco melhor esse quadro. Então, conforme a definição da ONU, são jovens aqueles indivíduos que têm entre 15 e 24 anos. Importante para o desenho de políticas sociais, de políticas públicas, de políticas educacionais. Você tem um objeto ali pré-definido. No Brasil, os jovens se constituem entre aquela população entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude e nossa legislação. Porém, como eu digo, como a gente estava dizendo há pouco, discutindo há pouco, essa condição dos jovens e das juventudes, ela é muito variada. Existem aqueles que precisam entrar no mercado de trabalho ou que desejam entrar no mercado de trabalho por algumas questões. Porém, o jovem, como é próprio da sua condição, não teve tempo de se aprofundar, de desenvolver nenhum tipo de profissão. Assim, tem pouca experiência. Muitas vezes, uma porque não deu tempo, dependendo da idade, outra porque não teve condições, esse jovem também não tem escolaridade elevada. E ainda por cima, contamos com uma outra questão que é de um certo preconceito em relação aos jovens, né? Muitas vezes são pensados como alguém que não vai ter muita responsabilidade no trabalho. Então tem lá um empregador, né? Ele tem a oportunidade de contratar um jovem ou uma pessoa ele vê lá um adulto que tem uma família, que tem os filhos, daí ele fala, bom, esse aqui deve estar precisando, né? Provavelmente é o provedor da casa, esse aqui não vai me deixar na mão, vou contratar esse jovem aqui, o cara vai pra balada, a menina vai sair com as amigas, aí não vai ter condição de chegar no emprego na hora certa, vai atrasar, vai faltar, né? Em geral, os jovens, eles não têm responsabilidade com as coisas, não ligam para nada, enfim, toda sorte de ideias, né? Então, muitas vezes o jovem, ele na verdade tá lá, o menino, a menina,
né, adolescente, às vezes já tem filho, precisando de dinheiro para sustentar ali a sua condição e etc. Mas não vai ter as oportunidades por conta dessas características ou daquilo que se espera em torno deles. Né? E é aquela questão que a gente estava falando antes também. Né? Às vezes o jovem ele vai se inserir no mercado de trabalho, aí como ele não tem acúmulo profissional, como não tem uma escolaridade elevada, ele vai conseguir se inserir naqueles empregos, naqueles trabalhos que demandam menos disso, portanto são trabalhos mais precários. Né? Sendo trabalhos mais precários, também são trabalhos que pagam as piores remunerações. Então você trabalha muito, ganha pouco, né? Isso vai dificultar o seu processo, inclusive, de desenvolvimento da escolarização. Né? Vamos ver mais um ponto. Além disso, né, muitas vezes a gente tem um processo em que esse jovem ele vai buscar uma inserção social. Quando chega essa inserção, quando ela é alcançada, nem sempre ela é uma situação ideal, aquela que se espera. Então aquele jovem está lá querendo, desejando autonomia, né? Ele quer uma vida melhor para ele quer ter mais acesso a bens de consumo, ou ele quer ajudar ali nas condições da sua casa, e nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes há uma responsabilidade em cima dele que ele também não consegue corresponder por uma série de questões. Aí existem jovens ainda que acabam se inserindo em relações complicadas, acabam tendo baixas perspectivas profissionais, poucas oportunidades, acaba aceitando o emprego que aparece. Esse emprego, muitas vezes, como a gente vem percebendo e como a gente sabe, era uma situação bastante complicada. Né? Então a gente tem todo tipo de situação nesse processo. O mais importante da gente considerar neste caso, né, é como nós, como sociedade, como que o Estado pode atuar frente a esses jovens, frente a essas situações. A gente tem por aí, hora ou outra, com mais ou menos intensidade, programas, por exemplo, que vão se propor a ajudar um jovem, principalmente os jovens mais pobres, a se inserirem no mercado de trabalho. Né? Aí eu fico me perguntando muitas vezes, né, e aí há uma bibliografia que vai propor essa reflexão também, até que ponto, né, esses programas acabam contribuindo para a reprodução dessa desigualdade, né? Então você tem um programa do Estado que vai ajudar aquele jovem a se inserir no mercado de trabalho precocemente, né? Mas que trabalho é esse que ele vai se inserir? Vai ser um trabalho qualificado? O quanto esse trabalho vai contribuir na sua formação como sujeito, como pessoa, como ser humano e profissional. Às vezes é ótimo, às vezes é um trabalho que tem a ver com aquela pretensão profissional daquele jovem, daquele adolescente. Então vamos supor que o adolescente faça um curso, está lá inserido num curso técnico, um curso ligado à saúde, à informática, ele tem aquela pretensão profissional, consegue um bom estágio, vai começar a receber o salário, vai se desenvolver enquanto profissional, vai começar a receber algum dinheiro, né? Deseja aquilo. Pode ser excelente. Né? Como também pode ser algo que vai fazer com que esse jovem ocupe muito seu tempo, sem que necessariamente desenvolva capacidades profissionais interessantes. Às vezes esse trabalho não tem a ver com uma pretensão profissional daquela pessoa, aquilo vai frustrar aquele sujeito, vai ter algum recurso, ok, esse recurso pode ser importante para a sua família, pode ser importante para ele, conseguir ter acesso a determinados bens de consumo, mas aquilo também pode lhe tirar muita energia, né? Aquilo pode fazer com que ele desanime com relação à escola, porque vai ficar cansado do trabalho. Então eu preciso pensar muito bem nesses programas e como que eles são utilizados e como que eles se inserem, como que eles inserem esses jovens no mundo profissional, né? Para que essa inserção seja uma inserção qualificada e não simplesmente inserir por inserir, porque é pobre e precisa de dinheiro. Neste caso, o ideal poderia ser o oferecimento de bolsas de estudo para que esse jovem tenha a oportunidade de se desenvolver em termos escolares
para que aí sim, no futuro, ele se insira numa relação de trabalho mais qualificada, né? Então, por que não se pensa mais em programas de bolsas para que esse jovem, de fato, se dedique aos estudos, ao invés de simplesmente nos preocuparmos em inserir esse pobre no mercado de trabalho, esse jovem pobre no mercado de trabalho, e esse jovem pobre vai acabar reproduzindo uma condição de vida precária até a sua vida adulta, né? E aí vai continuar preso nessa situação, muitas vezes, né? Então, é importante a gente pensar também nessas outras possibilidades de relação da sociedade e do Estado com essa juventude, né? Especialmente os mais pobres. Pobreza e exclusão social como marcas do capitalismo. O capitalismo, para muitos autores, vai aprofundar as desigualdades, vai aprofundar as relações de pobrezas ao proporcionarem uma relação em que aquele que é dono e proprietário do capital está sempre numa busca de ampliar o seu lucro, e para isso muitas vezes acaba aumentando a exploração do trabalho. Para muitos, essa relação que o capitalismo produz, né, é algo que vai sempre gerar mais pobreza, que vai sempre gerar mais exclusão, né, na medida que seria impossível, né, dentro de um modelo de sociedade em que o lucro é um elemento central, seria impossível diminuir as desigualdades ou buscar uma igualdade de condições, de oportunidades e de vida em um contexto, em uma lógica que privilegia sempre a produção de excedentes e a produção do lucro, não é? Então, o capitalismo, para boa parte dos autores nas ciências sociais, nas ciências humanas, tende ao longo da história, é possível observar, a ampliar e reproduzir essas desigualdades. Mas existem lugares onde o capitalismo ele funciona e as desigualdades são menores. Sim, existem. Para muitos, esses lugares só existem porque em outros lugares a exploração acontece de maneira ainda mais intensa, ainda mais numa sociedade globalizada como a gente vive. Vamos ver um pouco dessa bibliografia no quadro. A exclusão social refere-se a maneiras que os indivíduos podem ser separados do envolvimento pleno da sociedade mais ampla. Por exemplo, pessoas que vivem em conjuntos residenciais degradados, com escolas pobres e poucas oportunidades de emprego na área, podem ter negadas as oportunidades de melhorar, que são oferecidas à maioria das pessoas, segundo Giddens. Giddens vai falar, olha, existem dois tipos de pobreza, né? Existe uma pobreza absoluta. Essa pobreza se baseia na ideia de subsistência, ou seja, recursos para que o indivíduo possa ter uma existência física saudável. Então, são indivíduos que não têm a condição mínima de manter a sua saúde física. Então, não tem condições mínimas de saneamento, não tem condições mínimas de alimentação, não tem condições mínimas de tratamento de saúde, e por aí vai. E existe uma ideia de pobreza relativa. Pobreza relativa é aquela que a gente pode definir culturalmente, na medida em que necessidades humanas não são iguais em toda parte, né? Então a gente não pode pensar da mesma forma, né, o que é ser pobre numa sociedade como a brasileira e numa sociedade como a indiana, né? Ou mesmo no Brasil, a gente pensar a situação às vezes no campo e a situação às vezes na cidade. Às vezes você olha para uma condição de vida ali no campo e identifica aqueles sujeitos como pobres, né? Mas às vezes aqueles sujeitos eles não são necessariamente pobres, né? Eles têm ali as suas condições de satisfação, né, mantidas. Vou dar um exemplo que é o seguinte: muitas vezes as pessoas olham para determinadas sociedades, para determinadas condições de vida e falam, bom, aquilo é uma situação de miséria. Olha, por exemplo, uma sociedade como a sociedade indiana. Nossa, as pessoas estão ali numa situação de miséria. Mas para aquelas pessoas, aquelas condições de vida